Bom dia, seja muito bem-vindo à nossa aventura gastronômica. A gente está em Estrasburgo, pertinho da Alemanha, e hoje a gente vai dar um giro pela cidade para descobrir um pouquinho mais sobre a gastronomia daqui. A gente vai numa boucherie, a gente vai num mercado muito diferente, e no final a gente vai conhecer um prato típico daqui, que é um chucrute com peixe. Bom, a primeira visita nossa aqui em Estrasburgo foi um mercado que a gente achou que ia ser um mercado francês, mas está sendo um mercado árabe pelo jeito. É muita coisa de fora, muita coisa árabe, inclusive todo mundo fala árabe aqui. Inclusive o astral é outro, né? Achamos uma jaca aqui, mandioca e quiabo atrás. E o plátano. E o plátano que a gente viu pela América do Sul inteira. E aqui a gente encontrou uma padaria turca. Tem vários pães diferentes. Pide, pidã, papidã, e é tudo turco. É muito legal, eu acho que representa muito bem o que é a França hoje, né? Uma união incrível de pessoas de fora e que nesse mercado a gente consegue ver tudo junto, reunido. É muito legal. A gente já conheceu um pouquinho do mercado que não é francês e agora a gente está indo lá para o centro histórico para conhecer os monumentos e depois provar o famoso chucrute de peixe alsaciano. Chegamos na entrada de Estrasburgo, é uma cidade que existe desde 12 a.C. Ela está encostadinha na Alemanha, mais ou menos a uns 400 quilômetros de Paris, e ela foi palco de várias guerras entre a Alemanha e a França. Talvez acho que esse seja o ponto onde mais houveram guerras em toda a Europa. Uma hora era da Alemanha, uma hora era da França, outra hora era da Alemanha, outra era da França, tanto é que o dialeto falado aqui é muito parecido com o alemão. Muitas pessoas falam alemão, todas falam francês, e no final você fica meio na dúvida se você está na França ou na Alemanha. A gente encontrou uma boucherie alsaciana aqui. A gente vai lá dentro ver se a gente consegue descobrir um pouquinho mais sobre a charcuterie alsaciana. C'est ici il y a partout, non? Les boudins blancs et les boudins noirs. Le boudin alsacien, c'est fait avec des oignons, du sang, du gras de porc et du pain et du lait. C'est battu, c'est mélangé, hein. Et puis c'est poché dans des grandes marmites. Et après on passe ça au four ou à la poêle. On fait aussi en Alsace la saucisse aux pommes de terre. Ça se fait aussi avec la sarriette comme épice. Oui. Et c'est une farce de porc, de la gorge de porc, grossièrement hachée, vous voyez. Et on met pommes de terre, carottes, sarriette, poireaux dedans. Et on le met dans des boyaux, hein. Ou alors l'estomac de porc farci. Et la tarte d'Alsace, c'est très typique aussi. Oui, tout à fait. La tourte alsacienne, donc c'est mariné hein, au vin blanc. La viande est marinée dans le vin blanc. Quoi. Riesling, Pinot blanc. Après, on prépare une farce, on mélange le tout et on intègre des champignons. Après, on peut faire différentes variantes. Hein. Et les pâtes, comment on fait les pâtes? Chacun a son secret de fabrication. Vamos provar um kuglöf, que é um bolinho, só que a massa fica descansando, ele vai crescendo tipo um pão, mais ou menos o princípio do panetone. Vou botar umas moedinhas aqui, 1,65, La Maison Kuglöf, desde 1955. Ele vem com amêndoas e com uva passa. Eu vou dar uma mordida e vou ficar com a cara cheia de açúcar agora. Tá bom. Tem bastante manteiga. E essas uvas passas aqui, eu acho que elas são embebidas em algum licorzinho.
Provavelmente no rum, tipo um baba rum, assim. E olha, a massa é tipo de... lembra um panetone. Bom. Panetone francês com amêndoas. E chegamos aqui na Praça da Catedral. E a catedral é linda, linda de morrer. Por muito tempo, por 250 anos mais ou menos, lá por volta de 1600, 1700, ela foi considerada o prédio mais alto do mundo. Hoje a gente percebe que, né, um prédiozinho lá em Balneário Camboriú ultrapassa fácil isso aqui, mas pra época. E ela foi feita com a pedra rosa aqui de Vosges, que é da região montanhosa, onde o pessoal vai esquiar e tal. E olha só, maravilhosa. E aqui bem do ladinho da catedral tá a Maison Camembert, que é onde faz o chucrute de peixe que a gente vai provar agora. A gente pegou 2 chucrutes ao poisson, porque tá com uma promoção aqui. Aí você pode pegar os 2 chucrutes de peixe e sai pelo preço de um. Então vai sair R$ 25,90 aí. E pegamos 2 cervejas, porque aqui a região é a região da cerveja. Justamente por ser encostado na Alemanha, por ter essa tradição germânica, né? Aqui, para variar, veio o pãozinho e de diferente veio o pretzel, que é a mesma massa do nosso palitinho, que meu amigo Vruk ama no Brasil, e vai com salzinho aqui. Chegou o nosso prato de chucrute com 3 peixes. É o linguado, o salmão e o adog. E aí eles explicaram que a gente tem uma sequência para comer também, né? É, já vem a explicação. Tem que começar do peixe mais leve, que é o linguado. Depois a gente vai pro salmão e depois a gente vai pro adog. E aí vai comendo o chucrute inteiro. É um pratão, é um prato bem servido, assim. Eu acho que você pode vir aqui comer tranquilamente uma pessoa. E se vier de janeiro até abril, tem essa promoção aí que você pega um prato e ganha o segundo. Então você come 2 pratos pelo preço de um. Agora, mais importante, vamos provar o prato, né? Porque chucrute com peixe eu nunca comi. Tô ficando com fome, amor. Tô ficando com muita fome. Meu, o cheiro tá muito bom. Perguntamos pros vizinhos ali, já falaram que tá muito gostoso. Sim, porque todo mundo pegou oferta, né? E eles falam que não é a primeira vez que eles comem. Eu falei que eu nunca tinha comido peixe com chucrute. Fala aí pro pessoal que não sabe de onde a gente vem e o que a gente come lá em Blumenau. Bom, já falei de onde Bom, a a gente Dani vem. já falou de onde a gente vem. A gente vem de Blumenau. Em Blumenau se come muito chucrute. Chucrute com Eisbein, chucrute com salsicha, chucrute com pato. Porque Blumenau, não sei se vocês sabem, mas é muito alemão, né? Inclusive, quando a gente passou pela Alemanha, tinha uma cidade ou uma região que era perto de Munique que chama Blumenau. Tem um molhinho aqui, ó, que eu acho que deve ser um molhinho meio que à base de creme de leite. Ele tem uma gordurinha assim bem gostosa, tem uma acidez também. E você sente bem o gosto da manteiga, assim. Vamos provar primeiro o chucrute com linguado. Peixe branco, né? Linguado a gente conhece. O cheiro dele é bem gostoso. Apesar de ser um prato com bastante gordura, ele é um prato que ele é fresco. É muito engraçado. É bem gostoso. O chucrute, o pessoal está acostumado com aquele repolho que é mais ácido. O chucrute não é tão ácido assim. Porque o chucrute ele fermenta, mas ele fermenta de um modo mais suave. Não é que nem o pessoal faz às vezes que bota vinagre com repolho. Ele é mais suave. Ele é muito gostoso isso aqui. Agora eu vou experimentar o outro peixe com um pouquinho de chucrute, que daí é o salmão, né? E vou pegar o chucrute aqui de baixo, senão eu não vou conseguir. Porque eles já fizeram para você ser obrigado a comer o negócio na sequência. Estamos quebrando regras aqui, né? Alsácia. Meu, é muito bom isso aqui mesmo. Cara, isso é perfeito, cara. E é light, né? Salmão com chucrute, com repolho. Dizem que repolho é uma das super comidas hoje em dia, né? Superfoods. É legal que vem os marisquinhos aqui junto também, ó. E esse aqui é o adok. Então você vê, vem um peixe super leve, que é um peixe de carne branca. Depois vem o salmão, que a gente conhece, que tá ali intermediário. Também não é um peixe pesado, né? Mas ele já tem um gosto mais forte. E depois você tem o adok, que é um peixe que é ligeiramente defumado. É um prato tricolor. Olha o chucrute como é que ele tá aqui, ó. Tá muito bom isso aqui. Tem o cheirinho defumado mesmo. Nossa, que coisa boa. É incrível, porque apesar de ser peixe, ele é tão defumado que o gostinho que dá é como se você estivesse comendo uma carne de porco. Meu, perfeito, gente. Começa do começo pro fim, vai com o peixinho mais leve, depois chega no finalzinho ali, é o que a gente vai fazer agora. E é 10, é 1000. É um prato completo, como se estivesse comendo a salada, o primo piatto e o segundo. Pode ir com fé que tá 100% aprovado o prato, gostamos muito. E a cervejinha aqui para acompanhar, né? Tem que ser.
É isso aí, pessoal. Isso aqui foi um pouquinho de Estrasburgo. Espero que vocês tenham gostado. A gente adorou, muito legal. Tá mais perto de Blumenau, assim. A gente se sentiu, pelo menos. E se gostaram e não se inscreveram ainda, se inscreve no canal, compartilha com os amigos, dá aquele like ali. E a gente se vê no próximo vídeo. Abração, pessoal.